para a leitura da Palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Mateus 19, versículo 16. Eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? Jesus disse: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Sentados. Já nos dias de Jesus, numa proporção menor do que nos nossos dias, haviam muitos conceitos a respeito de vida eterna, a respeito de comunhão com Deus, ou seja, a respeito de salvação. Como também nos nossos dias, numa proporção bem maior, existem muitos conceitos, e que esses conceitos, eles são apresentados, às vezes nos cultos, na pregação da palavra, nos meios de comunicação, revistas, ou seja, todo tipo de veículo se usa para mostrar os conceitos diversos que existem a respeito de salvação. Eu certa vez li alguma coisa que falava, a pessoa queria falar sobre esse assunto. Ele disse assim: olha, eu considero salvação da seguinte maneira: um poço bem fundo e escuro, e lá no fundo desse poço, um pai amoroso, um pai responsável, e lá em cima, na boca do poço, uma criança inocente. E a criança se lançasse naquele poço, na certeza de que lá embaixo estaria o seu pai para te amparar. E o pai a abraçava, e era este o conceito que ele tinha de salvação. Mas a salvação que nós temos aprendido na obra, ela é uma salvação diferente. Primeiro porque ela é pessoal, ela não é coletiva, ela é pessoal. Às vezes Deus usa uma reunião como esta, 300, 400, 1.000 ou 5.000 pessoas, para salvar uma pessoa, para se revelar a uma pessoa. Às vezes. Por quê? Porque diz a Bíblia que quando um pecador, ele se encontra, há alegria nos céus. Um pecador. Para Deus, uma vida que é alcançada, que é redimida, a festa nos céus. E às vezes nós não entendemos por que Deus marca uma reunião desta, numa época, nos dias de festa. Mas Deus tem, como Jesus disse no passado, quando eles o reprovavam, porque ele trabalhava num dia que não era para trabalhar, que era o sábado, Jesus disse assim:
o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, para o meu pai não há época, não há dia diferente, meu pai trabalha todos os dias, porque existem perdidos todos os dias, e Deus quer salvar os perdidos. O conceito que nós temos aprendido é diferente. Primeiro, que quem está no fundo do poço não é o pai, é o homem, é o filho. É o filho que está no fundo do poço, na escuridão, sem esperança. E a salvação, ela não acontece de baixo para cima. A salvação que nós temos conhecido é o socorro que vem do alto para baixo. Ela vem do homem que está lá no fundo do poço, sem esperança, sem salvação. Ela vem da eternidade e resgata o homem para a salvação. Este é o conceito de salvação que nós temos aprendido, que é diferente de qualquer outro. Por que nós temos aprendido diferente? Porque a salvação não é teórica, a salvação é prática. Se a salvação fosse teórica, ela se fundamentava na letra da Bíblia, que diz a própria Bíblia que é morta, mas ela se fundamenta na revelação da Bíblia, que é viva. Então, nos dias de Jesus já existiam esses conceitos. Um jovem se aproxima de Jesus e diz assim: bom mestre, que bem que eu farei para conseguir a vida eterna? Ou seja, o conceito que ele tinha é que a vida eterna era uma conquista. Ele faria bens, e em consequência desses bens que ele faria, ou seja, dessas obras que ele faria, ele ganhava a vida eterna de Deus. Que bem eu farei para conseguir? Mas a vida eterna não é uma conquista do homem. A vida eterna é o amor de Deus, que envia o seu Filho gratuitamente, sem que o homem merecesse, e por este amor tão glorioso, Deus oferece gratuitamente ao homem a salvação. Quem tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus. Quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. A salvação vem de cima, para o homem, porque Deus quer resgatar o homem de baixo e levá-lo para a sua presença maravilhosa, onde ele viverá a eternidade. E quando esse jovem disse assim: o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Ele estava se estribando nos seus bens, porque ele era rico, ele possuía muitas propriedades. Então para ele seria fácil a eternidade. Se Jesus dissesse assim: você compra casa para os pobres, ele poderia comprar, porque ele era rico. Você distribui aí para os flagelados a necessidade deles, ele faria também. Era o conceito dele. Mas quando Jesus disse assim: você quer entrar na vida, você guarda os mandamentos. Moisés, ele conduz o povo até o deserto, o povo que saiu da terra do Egito. No deserto, ele disse assim: eu vos proponho a vida e a morte. Ele disse assim: a vida, se vocês guardarem os mandamentos de Deus. E disse ali quais eram os mandamentos que Jesus repetiu aqui: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Mas se os irmãos perceberem, os mandamentos que Deus deu para o homem, para que ele tivesse vida através desses mandamentos, eram mandamentos do homem para com o homem. Não matarás o homem, não furtarás do homem, não dirás falso testemunho contra o homem, não adulterarás o homem. Tudo do homem para com o homem. Ou seja, esta vida, ele se referia à vida comunitária, porque o povo de Israel viveria no deserto comunitariamente, depois entraria numa terra onde viveriam também comunitariamente, nas comunidades onde deveriam ter suas leis, os seus padrões de vida. Então
baseado nos mandamentos. Então, a vida nesta vida guarda os mandamentos. Se nós guardarmos os mandamentos, nós não seremos perturbados pela lei. Se não matarmos, se não roubarmos, se não mentirmos, se não dermos falso testemunho, nós viveremos bem nesta vida. E quando ele disse assim, eu guardo desde a minha infância, aí Jesus falou assim, te falta uma coisa. Ele disse, o que está me faltando? Você quer ser perfeito? Vende tudo que tens, segue-me e terás um tesouro nos céus. A salvação não é uma conquista do homem que ele faz, porque senão os céus estaria cheios de pessoas de bens, e aqueles que não têm nada, eles ficariam fora do projeto de Deus. Por isso que Jesus, ele veio em forma de homem. Deus escolheu um lar pobre, humilde, sem nada, para que ele pudesse consolar aquele que fosse mais simples e o mais humilde. E no seu ministério ele alcançou tanto o pobre quanto o rico, porque a salvação era para todos. E quando Jesus diz assim, você quer ser perfeito, você vende tudo, desfaça de tudo em que está a sua confiança e segue-me. Só a Bíblia diz que nenhum homem é perfeito. Nenhum homem é perfeito. Que só houve um perfeito, que foi o próprio Jesus. Jesus é conhecido na Bíblia como o Cordeiro sem mancha, sem pecado e sem defeito. Quando Jesus diz assim, você quer ser perfeito, Jesus estava dizendo assim, você, para conseguir a vida eterna, você tem que fazer parte daquele que é perfeito, que é Jesus. Você quer ser perfeito? Você tem que fazer parte daquele que é perfeito. E diz a Bíblia assim, ninguém subiu aos céus, senão aquele que dos céus desceu. Jesus. Então a salvação, quando eu falei no início que ela é prática, é porque ela acontece de ato e processo. O ato é quando o homem ele começa a se inquietar e ter na sua alma esta preocupação com a salvação, é porque a alma dele está desejando comunhão com Deus. Davi disse assim, a minha alma tem sede do Deus vivo, quando o verei? E a alma do homem tem sede do Deus vivo, principalmente aquela alma que ela foi criada dentro de um regime de conhecimento de um Deus morto, que não fala, que não respira, que não faz nada por ninguém. Então esta alma tem sede do Deus verdadeiro, que é o Deus vivo. Por isso que Davi profetizou assim, quando o verei? Por quê? Porque a alma do homem, ela anseia chegar na eternidade para contemplar Jesus e cair aos seus pés em adoração, porque ele foi o Cordeiro que morreu e viveu para nos dar vida. Então Jesus falou assim, você quer ser perfeito, você vende tudo. Ou seja, o processo que o Espírito Santo ele começa a realizar na vida do homem. Por que Jesus, ele disse para aquele jovem, vende tudo que você tem? Sabe por quê? Porque ele achava que aquilo que ele tinha podia comprar a salvação. Então Jesus falou assim, então você faz o seguinte, você não vai ter nada, você não vai ter nenhum recurso
porque eu quero te mostrar que a salvação é de graça. Você não vai precisar conseguir, você não vai precisar comprar. A salvação é gratuita. E quando Jesus disse isso para ele, a Bíblia fala que ele voltou as costas para Jesus, porque possuía muitos bens. Meus irmãos, quantas pessoas que elas são despertadas pelo Espírito Santo para a salvação. E o Espírito Santo, ele tem muitas maneiras de despertar o homem para a salvação. Às vezes a tristeza, um momento de tristeza. Eu conheci uma senhora que ela entrou numa das nossas igrejas e ela disse assim: olha, eu passando por aqui, eu me sentia muito triste. Eu entrei aqui porque eu não tenho vontade de ir a lugar nenhum hoje eu estou me sentindo muito triste. E ela se assentou ali e participou do culto. E quando terminou o culto, ela chamou um dos obreiros e disse assim: olha, Deus tem uma maneira interessante de chamar o homem. E eu entendi nesta noite que a maneira como que Deus usou para me chamar foi o meu estado de espírito. Eu estava triste e esta tristeza me trouxe aqui nesse lugar e eu estou alegre. Eu recebi uma bênção tão extraordinária que eu estou alegre, eu estou feliz. E essa pessoa, ela teve um encontro com Jesus naquela noite, assim. Então Deus usa muitos artifícios para inquietar o homem, para despertar o homem para o seu projeto de salvação. E Deus, quantas pessoas que entram nas igrejas assim, Deus chamando, atraindo, e as pessoas às vezes vêm à igreja, entendem a palavra, recebem uma bênção, se sentem bem, mas quando elas chegam diante de uma realidade, de que é necessário se desfazer de certos valores, para se apoderar de outros valores, que são os da eternidade, elas viram as costas. O mundo é feito de escolhas. O homem, ele tem que escolher todos os dias. Ele escolhe a casa que vai morar, ele escolhe a pessoa com quem vai se casar, escolhe o curso que vai fazer, escolhe a profissão que vai seguir. A vida é feita de escolhas. E a vida eterna também é uma escolha. Certa vez, Jesus estava sendo julgado. E Pilatos, que era o responsável pelo julgamento de Jesus, ele colocou diante da multidão uma escolha. Ele perguntou assim: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Colocou diante dos cegos, Jesus curou os leprosos, Jesus levantou paralíticos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus consolou as viúvas, Jesus socorreu os órfãos, Jesus só fez o bem, e estava condenado também. E a multidão tinha que escolher entre a morte e a vida. A morte estava representada por Barrabás. A morte, a violência, a corrupção, a mentira estava representada por Barrabás. E a vida, a misericórdia, o consolo por Jesus. Quem vocês querem que eu solte? Sabe quem o povo escolheu? Barrabás. Barrabás. Aí Pilatos, querendo que o povo fizesse uma escolha certa, ele insistiu, perguntou assim: e o que eu farei de Jesus chamado Cristo? Sabe o que o povo respondeu? Crucifica-o, crucifica-o. O homem até hoje faz esta escolha. Por isso que o mundo está aí, esta miséria que o mundo está aí, porque o homem todos os dias escolhe Barrabás
para viver na sua vida. E Jesus, o autor da vida, ele está sendo crucificado todos os dias. Então aquele jovem virou as costas, porque ele não teve capacidade de escolha. E você escolher Jesus na sua vida e dizer não a Barrabás é uma capacidade que o Espírito Santo te dá. Ele virou as costas, triste, e Jesus ficou mais triste ainda pela sua decisão, e disse assim: quão difícil é entrar nos céus aqueles que confiam nas suas riquezas. Não é o rico, não, é aquele que confia nas suas riquezas e acham que as suas riquezas podem até comprar vida eterna. Quão difícil! Porque vida eterna é gratuita. Quem tem sede, vem a mim e beba. De graça te darei a água da vida. Vamos ficar de pé. Aleluia. Alguns dons o Senhor nos deu para este culto. Um homem que está decepcionado com uma situação que aconteceu ontem e resultou numa confusão. E isso trouxe-lhe muita tristeza. E ele já esteve aqui e hoje se lembrou da igreja e veio em busca de uma bênção. Uma mãe que veio ao culto desta noite está muito preocupada pelo seu filho jovem, viajou com um grupo de amigos, e a preocupação dela é com a violência que assola o nosso país. Uma senhora que conheceu o Senhor há muito tempo, porém está parada na sua caminhada espiritual, acomodou-se. Porém ontem ela esteve na reunião e foi despertada para a necessidade de retomar sua vida espiritual. Veio em busca de um novo concerto com o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós queremos te bendizer e te exaltar por tão grande salvação, porque o teu amor tão infinito, a tua graça tão maravilhosa, é que nos trouxe nesta noite para ouvirmos a tua palavra e nos conceder uma bênção nesses dias difíceis de insegurança, mas a um povo que te conhece, que te adora. Nós te louvamos por isto, porque fazemos parte deste povo. E por esta noite em especial, pela tua palavra, pelos louvores, por tudo aquilo que aconteceu aqui nesta noite. E em teu nome dizemos, com o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, a graça gloriosa do Senhor Jesus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo permaneçam com todos, agora e para sempre. Amém. Sentados.